Olhavam nas ruas desertas. Pararam. Diante do automóvel, Rie perguntou a Turro se queria entrar e o outro disse que sim. Um reflexo do céu iluminava os rostos. Rie teve de repente um riso de amizade. Vamos, Turro, disse ele. Que é que o leva a ocupar-se de tudo isso? Não sei, talvez a minha moral. E que moral é essa? A compreensão. Turro voltou-se para o prédio e Rie não viu mais o seu rosto até o momento de entrarem em casa do velho asmático. Logo no dia seguinte, Turro pôs-se a trabalhar e reuniu o primeiro grupo que devia ser seguido por muitos outros. A intenção do narrador não é, entretanto, dar a estas formações sanitárias mais importância do que elas realmente tiveram. No seu lugar, é verdade que muitos dos nossos concidadãos cederiam hoje à tentação de lhes exagerar o papel, mas o narrador fica mais tentado a acreditar que, ao dar demasiada importância às belas ações, se presta finalmente uma homenagem indireta e poderosa ao mal. Isto porque deixaria então supor que estas belas ações só valem tanto por serem raras e que a maldade e a indiferença são forças motrizes bem mais frequentes nas ações dos homens. Essa é uma ideia de que o narrador não compartilha. O mal que existe no mundo provém quase sempre da ignorância, e a boa vontade, se não for esclarecida, pode causar tantos danos quanto a maldade. Os homens são mais bons que maus, e na verdade a questão não é essa. Mas ignoram mais ou menos, e é isso que se chama virtude ou vício, sendo o vício mais desesperado da ignorância que julga saber tudo e se autoriza então a matar. A alma do assassino é cega e não há verdadeira bondade nem belo amor sem toda a clarividência possível. É por isso que as nossas formações sanitárias que se concretizaram graças a Turro devem ser julgadas com uma satisfação objetiva. É por isso que o narrador não quer ser o propagandista por demais eloquente de uma vontade e de um heroísmo a que atribui uma importância apenas razoável. Mas continuará a ser o historiador dos corações dos nossos concidadãos que a peste tornara dilacerados e exigentes. Com efeito, os que se dedicaram às formações sanitárias não tiveram um mérito tão grande em fazê-lo, pois sabiam que era a única coisa a fazer e não se decidir a fazê-lo é que teria sido incrível. Estas formações ajudaram os nossos concidadãos a penetrar mais na peste e persuadiram-nos em parte de que uma vez que a doença existia, deviam fazer o necessário para lutar contra ela. Porque a peste se tornava assim o dever de alguns, ela surgiu realmente como era, isto é, o problema de todos. Está certo, mas não se cumprimenta um professor por ensinar que 2 e 2 são 4. Talvez o felicitemos por ter escolhido essa bela profissão. Digamos, pois, que era louvável que Turro e outros tivessem escolhido demonstrar que 2 e 2 eram 4 e não o contrário. Mas digamos também que esta boa vontade lhes era comum com a do professor, com a de todos aqueles que têm o coração igual ao do professor, e que, para a honra do homem, são mais numerosos do que se pensa, ou pelo menos esta é a convicção do narrador. Aliás, este compreende muito bem a objeção que lhe poderia ser feita, ou seja, que estes homens arriscavam a vida. Mas chega sempre uma hora na história em que aquele que ousa dizer que 2 e 2 são 4 é punido com a morte. O professor sabe muito bem disso, e a questão não é saber qual é a recompensa ou o castigo que espera este raciocínio. A questão é saber se 2 e 2 são ou não 4. Quanto aos nossos concidadãos que então arriscavam a vida, tinham de decidir se estavam ou não na peste e se era ou não necessário lutar contra ela. Muitos moralistas novos da nossa cidade diziam então que nada servia para nada e que era preciso cair de joelhos. E Turro, Rie e os amigos podiam responder isto ou aquilo, mas a conclusão era sempre o que eles sabiam. Era preciso lutar desta ou daquela maneira e não cair de joelhos. Toda a questão residia em impedir o maior número possível de homens de morrerem e de conhecerem a separação definitiva. Para isso havia um único meio, combater a peste. Esta verdade não era admirável, era apenas consequente. Por isso, era natural que o velho Castel pusesse toda a sua confiança e toda a sua energia em fabricar soros ali mesmo com material precário. Rie e ele esperavam que um soro fabricado com as culturas do próprio micróbio que infestava a cidade teria uma eficácia mais direta que os soros vindos do exterior, já que o micróbio diferia ligeiramente do bacilo da peste, tal como era classicamente definido. Castel esperava ter em breve o seu primeiro soro.
Por isso era natural que Gran, que nada tinha de herói, assumisse agora uma espécie de secretaria das formações sanitárias. Com efeito, parte dos grupos formados por Torrot dedicava-se a um trabalho de assistência preventiva nos bairros muito populosos. Tentava-se introduzir aí a higiene necessária, contando-se as águas furtadas e os porões que a desinfecção não tinha visitado. Uma outra parte dos grupos ajudava os médicos nas visitas domiciliares, garantindo o transporte dos doentes e até mais tarde, na ausência de pessoal especializado, dirigia os carros dos doentes e dos mortos. Tudo isso exigia um trabalho de registro de estatística que Gran aceitara fazer. Deste ponto de vista, e mais que Riet ou Torrot, o narrador considera que Gran era o verdadeiro representante dessa virtude tranquila que animava as formações sanitárias. Aceitara sem hesitação, com a boa vontade que o caracterizava. Manifestara apenas o desejo de se tornar útil em pequenos trabalhos. Estava velho demais para o resto. Das 18 às 20 horas podia dar o seu tempo. E como Riet lhe agradecesse calorosamente, ele se admirava. Não é o mais difícil. A peste, é preciso nos defendermos, é evidente. Ah, se tudo fosse tão simples. E repetia a sua frase. Por vezes, à noite, quando o trabalho das fichas terminava, Riet conversava com Gran. Tinham acabado por juntar Torrot às suas conversas e Gran se abria com prazer cada vez mais evidente aos dois companheiros. Estes acompanhavam com interesse o trabalho paciente que Gran continuava no meio da peste. Também eles, por fim, encontravam nisso uma espécie de repouso. Como vai a Amazônia? Perguntava muitas vezes Torrot. E Gran respondia invariavelmente com um sorriso. Vai trotando, vai trotando. Uma noite, Gran disse que tinha posto definitivamente de lado o adjetivo elegante para sua Amazona e que a classificava agora de esbelta. É mais concreto, acrescentara. Outra vez leu para os dois ouvintes a primeira frase assim modificada. Numa bela manhã de maio, uma esbelta amazona montada numa soberba égua alazã percorria as aleias floridas do Bois de Boulogne. Não é verdade, disse Gran, que havemos melhor assim, e eu preferi, numa manhã de maio, porque mês de maio alongava um pouco o trote. Mostrou-se em seguida muito preocupado com o adjetivo soberba. Era pouco sugestiva em sua opinião, e ele procurava o termo que fotografasse imediatamente a égua faustosa que ele imaginava. Gorda não podia ser, era concreto, mas um pouco pejorativo. Reluzente o havia tentado por um instante, mas o ritmo não se prestava. Certa noite anunciou triunfalmente que tinha encontrado uma negra égua alazã. O negro indicava discretamente a elegância, segundo a sua opinião. Não é possível, disse Riet. E por quê? Alazã não indica a raça, mas a cor. Que cor? Bem, uma cor que em todo caso não é o preto. Gran pareceu muito impressionado. Muito obrigado, disse ele. Ainda bem que o senhor está aqui, mas vê como é difícil. Que acha de suntuosa? Perguntou Torrot. Gran olhou para ele e refletiu. Sim, disse, sim. E pouco a pouco esboçava um sorriso. Algum tempo depois confessou que a palavra floridas o constrangia. Como nunca conhecera senão Oran e Montemelier, às vezes pedia aos amigos indicações sobre a forma como as aleias do Bois, asterisco, Bois, pronuncia-se Bois, é bosque em português, fim da leitura de asterisco. Eram floridas. A bem dizer, elas nunca tinham dado a impressão a Riet ou a Torrot de serem floridas, mas a convicção do funcionário os abalava. Ele estranhava aquela incerteza. Só os artistas sabem olhar, mas certa vez o médico encontrou numa grande excitação. Tinha substituído floridas por cheia de flores. Esfregava as mãos. Afinal, podemos vê-las e cheirá-las. Tirem o chapéu, meus senhores. Leu triunfalmente a frase. Numa bela manhã de maio, uma esbelta amazona montada numa suntuosa égua alazã percorria as aleias cheias de flores do Bois de Boulogne. No entanto, lidos em voz alta, os três genitivos que terminavam a frase soaram mal e Gran gaguejou um pouco. Acabrunhado, sentou-se. Depois pediu ao médico licença para ir embora. Tinha necessidade de refletir um pouco.
Foi nesta época, como se soube depois, que na repartição ele dera certos sinais de distração considerados lamentáveis no momento em que a prefeitura enfrentava com o pessoal reduzido obrigações avassaladoras. O seu serviço ressentiu-se disso, e o chefe da repartição repreendeu-o severamente, lembrando-lhe que era pago para executar um trabalho que precisamente não cumpria. Parece, dissera o chefe da repartição, que o senhor faz serviço voluntário nas formações sanitárias fora do seu trabalho. Nada tenho com isso. O que me diz respeito é o seu trabalho aqui. E a primeira maneira de se tornar útil nestas terríveis circunstâncias é fazer bem o seu trabalho, ou então o resto não serve para nada. Ele tem razão, disse Granrier. Sim, tem razão, concordou o médico, mas eu ando distraído e não sei como sair do fim da minha frase. Tinha pensado em suprimir de Boulogne, calculando que todos compreenderiam, mas então a frase parecia fazer relacionar-se com flores, o que na realidade se relacionava com aleias. Examinara também a possibilidade de escrever as aleias do Bois cheias de flores, mas a situação de Bois entre o substantivo e um adjetivo que ele separava arbitrariamente era como um espinho na carne. Certas noites é bem verdade que ele parecia mais cansado que Rie. Sim, estava fatigado por essa busca que o absorvia por completo, mas nem por isso deixava de fazer as somas e as estatísticas de que precisavam as formações sanitárias. Pacientemente, todas as noites passava fichas a limpo, acompanhava-as de curvas e esforçava-se lentamente para apresentar os quadros tão precisos quanto possível. Muitas vezes ia encontrar-se com Rie em um dos hospitais e pedia-lhe uma mesa em algum gabinete ou enfermaria. Instalava-se lá com os seus papéis, exatamente como se instalava sua mesa na prefeitura, e no ar que os desinfetantes e a própria doença tornavam espesso, agitava as folhas para fazer secar a tinta. Tentava então honestamente não pensar mais na sua Amazônia e fazer apenas o que era necessário. Sim, se é verdade que os homens insistem em propor-se exemplos e modelos a que chamam heróis, e se é absolutamente necessário que haja um nessa história, o narrador propõe justamente neste herói insignificante e apagado, que só tinha um pouco de bondade no coração e um ideal aparentemente ridículo. Isso dará à verdade o que lhe é devido, à adição de 2 e 2, o seu total de 4, e ao heroísmo o lugar secundário que lhe cabe, logo depois e nunca antes, da exigência generosa da felicidade. Isso dará também a esta crônica o seu caráter, que deve ser o de uma relação feita com bons sentimentos, isto é, sentimentos que nem são ostensivamente maus nem exaltadores à maneira vulgar de um espetáculo. Era pelo menos a opinião do Dr. Rie quando lia nos jornais ou ouvia no rádio os apelos e estímulos que o mundo exterior fazia chegar à cidade da peste. Ao mesmo tempo que os socorros enviados por ar e por terra todas as noites, pelas ondas ou pela imprensa, comentários piedosos ou de admiração se abatiam sobre a cidade agora solitária. E todas as vezes, o tom de epopeia ou de discurso de distribuição de prêmios impacientava o médico. Naturalmente, ele sabia que esta solicitude não era fingida, mas ela não se podia exprimir senão na linguagem convencional pela qual os homens tentam exprimir o que os liga à humanidade. E essa linguagem não se podia aplicar aos pequenos esforços diários de Grande, por exemplo, por não poder exprimir o que Grande significava no meio da peste. À meia-noite, por vezes, no grande silêncio da cidade então deserta, no momento de voltar à cama para um sono demasiado curto, o médico girava o botão de seu aparelho de radioescuta. E dos confins do mundo, através de milhares de quilômetros, vozes desconhecidas e fraternas tentavam desajeitadamente dizer a sua solidariedade, e diziam, de fato, mas demonstravam ao mesmo tempo a terrível impotência em que se encontra todo homem de compartilhar verdadeiramente uma dor que não pode ver. Orhan, Orhan, em vão o apelo atravessava os mares, em vão Rie se mantinha alerta, logo a eloquência subia e acusava melhor ainda a separação essencial que fazia de Grande do orador dos estrangeiros. Orhan, sim, Orhan, mas não, pensava o médico, amar ou morrer juntos não há outro recurso, eles estão muito longe.
E justamente o que falta relatar antes de chegar ao auge da peste, enquanto o flagelo reunia todas as suas forças para lançá-la sobre a cidade e apoderar-se dela definitivamente, são os longos esforços desesperados e monótonos que os últimos indivíduos, como Rambert, faziam para reencontrar a sua felicidade e tirar a peste essa parte deles mesmos que defendiam contra todos os ataques. Era essa a sua maneira de recusar a servidão que os ameaçava, e embora essa recusa aparentemente não fosse tão eficaz quanto a outra, a opinião do narrador é que ela tinha efetivamente um sentido e comprovava também nas suas próprias vaidades e contradições o que havia então de altivez em cada um de nós. Rambert lutava para impedir que a peste o vencesse. Tendo adquirido a prova de que não poderia sair da cidade pelos meios legais, estava decidido, dissera Rillet, a usar de outros. O jornalista começou pelos garçons dos bares. Um garçom de bar está sempre a par de tudo. Mas os primeiros que ele interrogou estavam sobretudo a par das sanções muito graves que se aplicavam a esse gênero de empreendimento. Em certo caso, foi até tomado por um provocador. Foi-lhe necessário encontrar Cottard em casa de Rillet para avançar um pouco. Nesse dia, Rillet e ele tinham falado mais uma vez nas vãs diligências que o jornalista fizera pelas repartições. Alguns dias depois, Cottard encontrou Rambert na rua e acolheu-o com a franqueza que sempre imprimia agora suas relações. "Nada de novo?" perguntou ele. "Não, nada." Não se pode contar com as repartições, não foram feitas para compreensão. "É verdade, mas eu procuro outra coisa, é difícil." "Ah", disse Cottard, "compreendo." Ele conhecia um caminho, e a Rambert, que se admirava, explicou que há muito frequentava os cafés de Oran, onde tinha amigos e que estava informado sobre a existência de uma organização que se ocupava desse tipo de operações. A verdade é que Cottard, cujas despesas ultrapassavam agora as receitas, se tinha metido em negócios de contrabando de produtos racionados. Assim, revendia cigarros e mau álcool, cujos preços subiam sem cessar e que já lhe propiciavam uma pequena fortuna. "Tem certeza?" perguntou Rambert. "Tenho, já que me fizeram uma proposta." "E não aproveitou?" "Não seja desconfiado", disse Cottard com um ar bonachão. "Não aproveitei porque não tenho vontade de partir, tenho minhas razões." E acrescentou depois de um silêncio: "Não me pergunta quais são as minhas razões?" "Suponho", respondeu Rambert, "que isso não é da minha conta." "Em certo sentido, na verdade, isso não é da sua conta. Mas em outro... Enfim, a única coisa evidente é que me sinto bem melhor aqui desde que temos a peste conosco." O outro escutou o discurso. "Como entrar em contato com essa organização?" "Ah", disse Cottard, "não é fácil, venha comigo." Eram 4 da tarde. Sob um céu pesado, a cidade ardia lentamente. Todas as lojas tinham baixado os toldos, as ruas estavam desertas. Cottard e Rambert andavam por ruas com arcadas e caminhavam longo tempo sem falar. Era uma das horas em que a peste se tornava invisível. Este silêncio, esta morte das cores e dos movimentos, podiam ser tanto os do verão quanto os do flagelo. Não se sabia se o ar estava carregado de ameaças ou de poeira e de ardor. Era preciso observar e refletir para chegar à peste, já que ela só se traía por sinais negativos. Cottard, que tinha afinidades com ela, fez notar a Rambert, por exemplo, a ausência de cães que normalmente deviam estar deitados de lado à entrada dos corredores de língua de fora à procura de um frescor impossível. Seguiram pela Avenida das Palmeiras, atravessaram a Praça de Armas e desceram para o bairro da Marinha. À esquerda, um café pintado de verde abrigava-se sob um toldo oblíquo de grossa lona amarela. Ao entrar, Cottard e Rambert enxugaram o suor da testa. Sentaram-se em cadeiras dobráveis de jardim diante de mesas de ferro verde. A sala estava absolutamente deserta. Moscas zumbiam no ar. Numa gaiola amarela pousada no balcão, um papagaio de penas caídas estava abatido no poleiro. Velhos quadros representando cenas militares pendiam das paredes, cobertos de sujeira e de teias de aranha em espessos filamentos.
Em todas as mesas de ferro e diante do próprio Rambert secavam excrementos de galinha, cuja origem ele compreendia mal, até que de um canto obscuro, depois de um certo rebuliço, saiu saltitando um galo magnífico. Nesse momento o calor pareceu aumentar ainda. Cottard tirou o paletó e bateu na mesa. Um homenzinho, perdido num comprido avental azul, saiu do fundo, cumprimentou Cottard logo que pôde vê-lo, adiantou-se, afastando o galo com um vigoroso pontapé e perguntou no meio dos cacarejos da ave o que os senhores desejavam que lhe servisse. Cottard pediu vinho branco e perguntou por um certo Garcia. Segundo o homenzinho, já havia vários dias que não o viam no café. Acha que ele virá esta tarde? Disse o outro, não estou dentro dele, mas sabe a que horas costuma vir? Sei, mas não é muito importante, quero só apresentar-lhe um amigo. O garçom enxugou no avental as mãos úmidas. O senhor também se ocupa de negócios? Sim, respondeu Cottard. O homenzinho fungou. Então volte hoje à tarde, vou mandar-lhe o garoto. Ao sair, Rambert perguntou de que negócio se tratava. De contrabando, naturalmente. Eles fazem passar mercadorias pelas portas da cidade, vendem com lucro. Bem, disse Rambert, e tem cúmplices, justamente. À tarde, o toldo estava levantado, o papagaio tagarelava na gaiola e as mesas estavam rodeadas de homens em mangas de camisa. Um deles, com um chapéu de palha para trás, de camisa branca sob o peito cor de terra queimada, levantou-se à entrada de Cottard. Um rosto regular e queimado, olhos negros e pequenos, dentes brancos, 2 ou 3 anéis nos dedos. Parecia ter uns 30 anos. Salve, disse ele, vamos beber no balcão. Tomaram 3 rodadas em silêncio. E se saíssemos, disse então Garcia. Desceram em direção ao porto e Garcia perguntou o que queriam dele. Cottard disse-lhe que não era exatamente para negócios que queria apresentar-lhe Rambert, mas apenas para o que chamou uma saída. Garcia caminhava reto em frente e ia fumando. Fez perguntas, dizendo ele, ao falar de Rambert, sem parecer dar-se conta da sua presença. Para quê? Perguntava. A mulher está na França. E alguns tempos depois, qual é a sua profissão? Jornalista. É uma profissão em que se fala muito. Rambert não dizia nada. É um amigo, afirmou Cottard. Caminharam em silêncio. Tinham chegado ao cais, cujo acesso estava interditado por grandes grades, mas dirigiram-se a uma pequena taverna onde se vendiam sardinhas fritas, cujo cheiro chegava até eles. De qualquer maneira, isso não é comigo, mas com Raul. É preciso que eu o encontre. Não vai ser fácil. Perguntou Cottard com animação. Ele está escondido? Garcia não respondeu. Perto da taverna, parou e voltou-se para Rambert pela primeira vez. Depois de amanhã, às 11 horas, na esquina do prédio da alfândega. Fez menção de partir, mas voltou-se para os 2 homens. Há despesas, acrescentou. É claro, aprovou Rambert. Pouco depois, o jornalista agradeceu a Cottard. Oh não, disse o outro com jovialidade. Tenho prazer em prestar-lhe um serviço. E depois você é jornalista, qualquer dia me retribui isso. 2 dias depois, Rambert e Cottard subiam as grandes ruas sem sombra que levam ao alto de nossa cidade. Uma parte do prédio da alfândega tinha sido transformada em enfermaria, e diante da grande porta estacionavam pessoas vindas na esperança de uma visita que não podia ser autorizada ou à procura de informações que de uma hora para outra caducariam. Em todo caso, este ajustamento permitia muitas idas e vindas, e podia-se supor que esta circunstância não era diferente da maneira como o encontro de Garcia e de Rambert tinha sido marcado. É curiosa, disse Cottard, essa obstinação em partir. Em suma, o que se passa é bem interessante. Não para mim, respondeu Rambert. É claro que se arrisca alguma coisa, mas afinal arriscava-se a mesma coisa antes da peste ao atravessar uma rua muito movimentada. Neste momento, o automóvel de Riet parou junto deles. Tarrou dirigia e Riet parecia meio adormecido. Acordou para fazer as apresentações. Já nos conhecemos, disse Tarrou. Moramos no mesmo hotel. Ofereceu a Rambert levá-lo para a cidade. Não, temos um encontro aqui. Riet olhou para Rambert. Sim, disse este. Admirou-se Cottard. O doutor está a par?
Aí vem o juiz de instrução, avisou Tarrou, olhando para Cotar. Este mudou de expressão. Com efeito, o Sr. Otton descia a rua e avançava para eles num passo vigoroso e compassado. Tirou o chapéu ao passar pelo pequeno grupo. Bom dia, senhor juiz, cumprimentou Tarrou. O juiz cumprimentou os ocupantes do automóvel e, olhando para Cotar e Rambert, que tinham ficado atrás, saudou-os gravemente com a cabeça. Tarrou apresentou o capitalista e o jornalista. O juiz olhou para o céu por um segundo e suspirou, dizendo que era uma época bem triste. Dizem-me, Sr. Tarrou, que se ocupa da aplicação de medidas profiláticas. Permita-me que o felicite. Pensa, doutor, que a doença vai se propagar? Rier respondeu que era necessário esperar que não, e o juiz repetiu que era preciso esperar sempre, que os desígnios da providência eram insondáveis. Tarrou perguntou-lhe se os acontecimentos lhe haviam trazido um aumento de trabalho. Pelo contrário, os casos que chamamos de direito comum diminuem. Só tenho que instruir infrações graves às novas disposições. Nunca se respeitaram tanto as leis antigas. É que em comparação, disse Tarrou, elas parecem boas necessariamente. O juiz abandonou o ar sonhador que assumira com o olhar como que suspenso para o céu e examinou Tarrou com um ar frio. Que diferença faz? Perguntou. Não é a lei que conta, é a condenação. Nada podemos contra isso. Aquele, disse Cotar quando o juiz partiu, é o inimigo número 1. O carro arrancou. Um pouco mais tarde, Rambert e Cotar viram Garcia chegar. Avançou para eles sem lhes fazer sinal e disse à guisa de cumprimento. É preciso esperar. À volta deles, a multidão em que predominavam mulheres esperava num silêncio total. Quase todas carregavam cestos que tinham a vã esperança de poder fazer passar aos parentes doentes e a ideia ainda mais louca de que estes poderiam utilizar as suas provisões. A porta estava guardada por soldados armados e de vez em quando um grito estranho atravessava o pátio que ficava em frente da porta. Na assistência, rostos inquietos voltavam-se para a enfermaria. Os homens contemplavam este espetáculo quando às suas costas um bom dia claro e grave os fez voltarem-se. Apesar do calor, Raul estava vestido muito corretamente. Alto e forte, vestia um terno jaquetão de cor escura e um chapéu de abas reviradas. Tinha o rosto bastante pálido. Com os olhos castanhos e a boca cerrada, Raul falava de uma maneira rápida e precisa. Desçamos para a cidade, ordenou. Garcia, você pode nos deixar. Garcia acendeu um cigarro e deixou-os afastarem-se. Caminharam rapidamente, acertando o passo pelo de Raul, que se colocara no meio. Garcia explicou, me disse, a coisa pode ser arranjada. De qualquer maneira vai custar-lhe 10.000 francos. Rambert respondeu que aceitava. Almoce comigo amanhã no restaurante espanhol do bairro da Marinha. Rambert concordou e Raul apertou-lhe a mão, sorrindo pela primeira vez. Depois de sua partida, Cotar desculpou-se. Não estava livre no dia seguinte, e além disso, Rambert não precisava dele. Quando no dia seguinte o jornalista entrou no restaurante espanhol, todas as cabeças se voltaram à sua passagem. O porão sombrio, situado numa pequena rua amarela e seca pelo sol, só era frequentado por homens, a maior parte de tipo espanhol. Mas logo que Raul, instalado a uma mesa no fundo, fez um sinal ao jornalista e este se dirigiu para ele, a curiosidade desapareceu dos rostos que voltaram aos seus pratos. Raul tinha à sua mesa um sujeito alto, magro e barbeado, de ombros desmedidamente largos, rosto cavalar e cabelos espessos. Os braços compridos e delgados, cobertos de pelos negros, saíam de uma camisa de mangas arregaçadas. Acenou com a cabeça 3 vezes quando Rambert lhe foi apresentado. O seu nome não havia sido pronunciado e Raul referia-se a ele como nosso amigo. O nosso amigo acha possível ajudá-lo. Ele vai. Raul calou-se, pois a empregada aproximava-se para servir Rambert. Ele vai pô-lo em contato com 2 dos nossos amigos que o apresentarão a 2 guardas que trabalham conosco, mas a coisa não termina aí. Os próprios guardas é que devem indicar o momento propício. O mais simples seria o senhor instalar-se durante algumas noites em casa de um deles que mora perto das portas. Antes, porém, o nosso amigo vai dar-lhe os contatos necessários. Quando tudo estiver arranjado, é a ele que deve pagar.
O amigo mais uma vez sacudiu a cabeça de cavalo sem parar de mastigar a salada de tomate e pimentões que engolia. Depois falou com um leve sotaque espanhol. Propôs a Rambert que se encontrassem 2 dias depois, às 8 horas da manhã, debaixo do pórtico da catedral. Mais 2 dias, observou Rambert. É que não é fácil, disse Raul. É preciso encontrar as pessoas. O cavalo concordou mais uma vez e Rambert aprovou sem entusiasmo. O resto do almoço se desenrolou à procura de um assunto, mas tudo se tornou muito fácil quando Rambert descobriu que o cavalo era jogador de futebol. Ele próprio praticara esse esporte. Falou-se, portanto, do campeonato da França, do valor dos times profissionais ingleses e da tática em W. No fim do almoço, o cavalo estava totalmente